Olá, tudo Olá, boa bom? noite. Boa noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Olá, boa noite. O meu acabou de entrar aqui. Boa noite a todos. Bom, espero que todo mundo tenha tido um bom domingo, né? Hoje a gente vai fazer uma live, né, falando a respeito um pouco sobre dízimos e oferta. Em muitos casos, esse tema às vezes se torna até meio do que um tabu, né, para muitos crentes, muitas pessoas que às vezes não conseguem entender o significado do dízimo e da oferta, né? A gente sabe que o dízimo, ele é 10% de tudo aquilo que você ganha. Então, digamos que Deus lhe dá 100%, né? 100% que Deus pode te oferecer, digamos, no teu trabalho, do fruto das tuas mãos, e Ele só pede 10%. Eu costumo pensar, e sempre falo, que Deus ele não quer o meu dinheiro, Ele não quer, né, Ele não quer minhas ofertas, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele quer, assim, através de tudo isso, ver a minha fidelidade. E Deus só nos pede 10%. O que é 10%? De 100? É praticamente nada. Porque você devolve 10% daquilo que não é teu. Você devolve os 10% que não é teu. E ainda fica com 90% que também não é teu. Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que construímos, adquirimos, por mais que a gente pense, foi com suor do meu trabalho, fui eu me esforçando, fui eu trabalhando, eu tenho isso porque eu conquistei. A gente tem que entender que sim, nós trabalhamos, nós corremos atrás, mas o Senhor, Ele permitiu que a gente conseguisse alcançar esse objetivo. E falar sobre dízimo e oferta, muitas das vezes, em algumas ocasiões, acaba tendo uma discordância em alguns momentos. Porque uns dizem que não é necessário se pagar. Entenda bem, a palavra usada é pagar e não devolver. Que não é necessário se pagar 10% à igreja. Não é obrigação se pagar 10% de dízimo. Mas como é que você vai pagar algo que não é seu? Ué, é meu, eu trabalhei. Não, não é seu. Como eu volto a dizer, foi Deus que permitiu que você tivesse usufruindo desse prazer. E falar sobre dízimo e oferta é algo muito complicado. Porque muitos usam o Novo Testamento, muitas das vezes, pessoas dentro da própria igreja usam o Novo Testamento para dizer que Jesus não falou sobre dízimo, Jesus tirou o dízimo, tirou a oferta. E não é bem assim. Jesus ele não veio para mudar a lei, porque o dízimo e oferta, ele está lá no Antigo Testamento, em várias passagens da Bíblia, em vários livros da Bíblia, de Gênesis, né? Começando por Gênesis, a primeira oferta que foi oferecida a Deus, e sem Deus pedir, foi oferecida por Caim e Abel. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porque Abel, ele ofertou de todo o seu coração e pegou as melhores. Entenda bem, as melhores, né? As melhores frutas da sua lavoura, as melhores
aliás, a melhor, do seu rebanho, a melhor gordura, a melhor carne, tudo aquilo que o seu rebanho poderia oferecer naquele momento, Abel pegou de primeira qualidade, vou ofertar ao Senhor. Foi daí que teve o primeiro, após, né, Adão e Eva ter sido expulsos do paraíso, houve-se a primeira oferta, né, do ser humano para Deus. E Caim pegou da lavoura a pior oferta e ofereceu a Deus. E tem momentos na nossa vida que a gente quer dar para Deus aquilo que nos sobra, aquilo que não vai nos fazer falta. Porque é muito melhor dar aquilo que não me vai fazer falta do que aquilo que não é meu e eu acho que vai me fazer falta. O dízimo e a oferta, ele é falado bastante, como eu já falei, no Antigo Testamento, e quase não é citado no Novo Testamento. Mas Jesus não veio para mudar a lei, ele veio para complementar a lei. Ou seja, se Jesus veio para complementar a lei, ele não veio para tirar o dízimo, ele não veio para mudar a oferta. Mesmo porque ele foi a oferta viva. Ele se ofertou para Deus em nosso lugar. E em muitas passagens no Novo Testamento, tem um que me agrada muito, que é o da viúva pobre, onde todos estavam indo ao templo ofertar aquela monte de dinheiro, fazendo as suas ofertas grandiosas. Eis que aparece uma viúva, uma pobre, que talvez só tinha 3 moedas. Talvez aquelas 3 moedas fosse usado para ela comprar um pão, uma fruta, algo para ela se alimentar naquele momento. Talvez no momento que ela ofertou, ela ficou sem a possibilidade de comer. Mas ainda assim, ela ofertou de todo o seu coração. Ela deu tudo aquilo que ela tinha, as 3 moedas. E Jesus usou esse exemplo para mostrar aos discípulos dele que aquela viúva tinha ofertado mais que todo mundo que estava ali. O dízimo e a oferta para muitos não é necessário. Mas como eu volto a falar, Deus ele não precisa do meu, do seu, do nosso dinheiro. Ele precisa da nossa fidelidade. E no momento que você oferta, e no momento que você dizima, você está mostrando a Deus que você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, você também é fiel a Ele, na sua obra, na sua vida, na sua comunhão com Ele. Deus ele é tão bom que dos 100% que Ele nos dá, que Ele permite que nós tenhamos, Ele só quer 10%. Mas os 10% não é para medir a quantidade do teu dinheiro, é para medir a tua fidelidade a Ele. Nós exigimos de Deus 100% de fidelidade. Nós exigimos de Deus que Ele seja fiel a gente 100%. Mas a gente não consegue ser nem 10% fiel ao Senhor. Nem 10% conseguimos ser fiel a Deus. E isso muitas das vezes nos assusta, porque nós queremos tanto de Deus e não queremos dar 10% para Deus. Amém? Então, a gente observa, né, que, como minha esposa já falou, no Velho Testamento, ali no início, né, o Caim, Abel, Abraão, foram pessoas que ofertaram e dizimaram sem nada ter escrito, sem alguém estar pegando no pé. Camarada, você tem que ofertar, você tem que dizimar, está escrito, lá não tinha lei, não tinha nada na época de Abraão. Mas ele tomou aquilo como um estilo de vida, como algo prazeroso. Deus me deu,
e eu vou tentar devolver o mínimo para Deus. Vou tentar devolver. E ele, do seu coração, deu 10% de tudo que ele conseguiu conquistar naquela época. E foi dando toda a vida dele. E ninguém obrigou. Deus não falou: Abraão, você tem que me dar o dízimo. Deus em nenhum momento registrado na Bíblia dizendo que ele tinha que dar. Mas ele pegou e foi lá para o sacerdote Melquisedeque e deu. Então ele entendeu que isso agradava ao Senhor, que isso era algo prazeroso para ele também. Pô, o Senhor me dá tanta coisa, o Senhor me abençoa com tanta coisa no mês, eu vou devolver, eu vou dar de bom grado, eu vou dar de bom grado, né? E tem muita gente, eu escuto ainda hoje, as pessoas dizerem que isso é coisa do passado, isso aí foi lá na época de Moisés, que Jesus em nenhum momento fala disso, que o Novo Testamento não fala disso. Gente, para com isso. Na igreja que a gente era, tinha um irmão que ele falava que primeiro o crente se converte para depois o bolso dele se converter. E realmente é assim, a pessoa entra, ela ainda tem aquela coisa de dizimar, não vou dar não, vai faltar, a pessoa fica naquela. Mas se você não der, é muito mais provável faltar do que se você der. Às vezes a gente já viveu situações de fé, porque a gente fez a conta do mês todinha. Sobrava só o dinheiro do dízimo para a gente passar o mês todo. Mas a gente olhava um para a cara do outro, e aí? Vamos dar o dízimo? Logo assim que a gente estava voltando para os caminhos do Senhor. E a gente se olhava assim, aí, não, vamos dar. Nem que, sei lá, o Senhor é fiel, Ele vai prover. E Deus ia lá e provia. E Deus ia lá e jamais deixou faltar um alimento na minha casa a partir do momento em que eu tomei a decisão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso tem que ser algo natural do cristão. Por mais que a gente às vezes ache a nossa fé, poxa, vai faltar, né? Na época, nossa, vai dar, não vai dar. Mas a gente foi lá fielmente, acreditando, não, mas Deus é fiel, a palavra dele diz, de que ele não vai faltar o pão, não vai faltar, e ele cumpre o que ele diz. E realmente, já no final, no limite ali, a gente achando que não era, Deus ia lá e entrava com a providência. Deus ia lá e dava o escape. Então, a palavra de Deus, ela fala, lá em Malaquias, o assunto de dízimo e oferta é sério. É muito sério. Ou é 8 e 80. Ou você vai atrair bênção, ou você vai atrair maldição. Rapidinho, falando antes dele trazer a passagem de Malaquias, interrompendo ele, eu lembrei que em 2014 para 2015, né, esse é um testemunho nosso. Eu creio que foi em 2015, se eu não estiver enganada. Samuel era bebê ainda, tinha meses. E a gente andava uma vida tão desgarrada de Deus que a gente já estava começando, as coisas estavam tão difíceis para nós, relacionamento, vida familiar, financeiro, estava uma bagunça. E aí nós começamos a voltar, eu voltei primeiro, depois ele, para a presença do Senhor. Mas antes disso, antes da gente voltar para os caminhos do Senhor, chegou um dia que eu e eles tivemos que sair catando moedas pela casa para comprar leite para o nosso filho. A gente chegou numa situação que a gente teve que catar moeda porque a gente não tinha um centavo no bolso. E eu lembro que nesse mesma noite, de madrugada, né, de um dia para o outro, a gente já estava, né, na lama. 4 horas da manhã, os vizinhos batem na porta de casa, avisando que o nosso carro estava pegando fogo. Perda total, o carro pegou fogo, não se sabe como.
E aí a gente ficou numa situação tão complicada, sem dinheiro, estava sem carro, enfim. O salário não dava para nada. E aí quando a gente começou a voltar para os caminhos do Senhor, uma das coisas que a gente resolvemos nos consertar com Deus foi nos dízimos, nas ofertas. Devolver aquilo que não pertencia a nós. Como ele me falou, tinha momentos que a gente dizia, nossa, vai faltar. E graças a Deus nunca faltou. No momento que a gente se voltamos a ser fiel ao Senhor, nunca precisamos, até hoje, para a glória de Deus, a gente nunca mais precisou contar moeda ou sair catando moeda. Pelo contrário, a gente cata as moedas para colocar em um cofre dos meninos, mas nunca precisamos estar catando moeda mais. Graças a Deus. E eu vi a mão de Deus agindo ali na nossa vida, porque chegou um período da nossa vida que a gente tinha, como eu falei, a gente tinha catado moeda, a gente tinha perdido um carro e Deus restituiu o dobro. Porque chegou um período da nossa vida de a gente olhar para frente da nossa casa e ter 2 carros na frente nosso. Chegou um período da nossa vida que a gente nunca mais precisou catar moeda. Chegou um período da nossa vida que, em vez da gente sair pedindo emprestado dos outros, a gente emprestou. Porque Deus multiplicou. Porque quando você é fiel para o Senhor, Ele é fiel a você. Eu lembro até hoje que um amigo do Daniel chegou lá em casa conversando e falou, cara, você ganha o mesmo salário que eu. Você tem 2 filhos, uma casa toda imobiliada, tu tá com 2 carros aí na frente. E eu que sou solteiro, moro no meu trabalho, chego no fim do mês, o meu dinheiro não dá pra nada. O que você faz pro teu dinheiro multiplicar? A gente olhou, começamos a rir, até brincamos, fizemos uma brincadeira com ele, mas a gente falou, é porque a gente é fiel a Deus, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E quando a gente é fiel ao Senhor, Ele é fiel a nós. É verdade. Se a gente for testemunhar o que Deus já fez, questão financeira na nossa vida, vai varar a noite aqui. Mas é isso. É você ser fiel a Deus, né? E lá em Malaquias, para vocês verem e entenderem a seriedade do assunto, Deus fala assim, Malaquias 3, do 8 ao 12. No contexto do capítulo 3, ele vem exortando o povo de Israel de várias maneiras, em várias outras áreas também. Mas aqui, especificamente, do 8 ao 12, ele fala em relação financeira. Ele fala assim, no 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui a gente vê a seriedade do assunto, não é brincadeira. Ou você vai atrair a bênção para a sua vida, de modo que você não vai saber onde guardar, como ele fala, ou você vai atrair maldição, você vai estar roubando Deus. Então, nesse termo, a Bíblia é clara, ela é 880. Ah, mas ela é coisa do Velho Testamento, negativo. Lá, né, em Mateus 22, 21, Jesus falou. Jesus era conhecedor da Bíblia, então ele incluiu o que estava em Malaquias. Ele falou assim para o povo,
dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, não tem, se ele falou que a Deus o que é de Deus, ele está incluindo oferta, ele está incluindo dízimo. Ele não excluiu em nenhum momento, que não é para dar, eu não sei da onde, né? Cristãos que se dizem cristãos, dizem que não é do Novo Testamento isso, que não é para a gente fazer mais isso, que é só oferta de amor, não tem mais essa de dízimo, não tem. Então Jesus falou que ali é interpretação. Gente, a pessoa que ela não quer dar, não dá o dízimo, não devolve o dízimo, é porque ela não quer, é porque ela acha que vai faltar, ou não quer dar, ou inventa desculpa, inventa que não está com muita conta e não sei o que, mas sempre tem um dinheirinho do lanche, do passeio, mas o dízimo, não, o dízimo é esse mesmo, no outro eu vou dar, esse mesmo eu vou dar não. Gente, leia Malaquias e entenda Malaquias. E entenda o que Deus quer falar para a sua vida. Ele não precisa, minha esposa já falou, ele é dono do ouro e da prata. Mas isso ele quer ver a sua atitude, né? Lá em Timóteo fala, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você está dando mais amor ao dinheiro, você vai desencadear um monte de coisas negativas na sua vida. É por isso que Deus fala para você dar o dízimo, que ele quer ver. Poxa, se a riqueza dele ele me entrega, então ele vai me entregar o resto da vida dele toda. Se você consegue abrir mão do seu dinheiro, né, da parte do seu dinheiro para Deus, então você vai entregar a sua vida toda para ele. É o processo. Só que se você não consegue dar, não consegue, acha que não é, acha que vai faltar, faça um teste, experimente. Ele falou, me põe à prova, para ver se não vai ter abastança, para ver se eu não vou repreender o devorador. E é verídico. A palavra de Deus, ele não se deixa mentir. Ele não ele não vai contra a palavra dele. A minha mãe contava muito, né, testemunho de um homem que ele não era crente, ele não era cristão, mas ele seguiu o dízimo fielmente, ele devolvia o dízimo e dava oferta fielmente, mensalmente. Ele era um homem próspero. Não era evangélico, mas Deus não vai se ir contra o que ele disse. Se o ímpio der o dízimo, ele vai ser abençoado. E por que você cristão não quer dar? Por que você cristão acha que é um peso, que vai faltar, que não é para dar? Irmão, seja fiel no pouco. Mas é pouco, não vai fazer nem diferença, não vai nem ajudar na igreja. Não é a quantidade. Não é a quantidade. Você pode ofertar 1 milhão, ou você pode ofertar 1 centavo. Mas Deus, ele quer ver a sua atitude de ir lá e devolver com alegria. Porque não adianta você ir lá com pesar, com tristeza, Deus nem vai querer. Tem um pastor que fala muito isso. Se você vai dar por obrigação, é melhor tu comprar um lanche, porque Deus não recebe. Porque ele ama quem dá com alegria. Então, pense nisso. Pense em como você está roubando a Deus. Porque a Malaquias fala, você está roubando a Deus quando você não dá, não devolve o dízimo e não devolve a oferta. É isso aí. E a palavra de Deus também fala, né, que ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas. Gente, são promessas que Deus tem em nossas vidas que são cumpridas no momento que somos fiéis a Deus, né? E algo também que até me fugiu agora a memória, mas como é que pode a gente querer tanto de Deus e dar pouco para Deus? Como é que a gente quer ser prósperos se a gente não prova ao Senhor que somos fiéis? Tem gente que usa a desculpa, eu vou dar dízimo para a igreja? Pastor roubar? Para enriquecer o pastor? Eu vou dar dízimo à igreja para o pastor roubar? Eu vou falar uma coisa que eu tenho minha. Eu não estou dando o meu dízimo a pastor
a igreja. Apesar que a palavra de Deus fala, trazei para a casa do tesouro, para que haja mantimentos. Quando você oferta, você dizima, o dinheiro realmente não vai para Deus, mas vai para a obra de Deus, vai para a obra do Senhor. Porque ao contrário do que muitos pensam, muitas igrejas hoje fazem trabalhos missionários e trabalhos lindos. Se você for, eu falo pela minha igreja, aqui eu frequento hoje, se você for lá e pedir uma cesta básica, você vai sair com a sua cesta básica. Então, são coisas que são trabalhadas com o teu dízimo. Se você entra numa igreja e tem uma bela de uma cadeira para você sentar, um belo de um ar-condicionado funcionando, um som de qualidade para você ouvir o que o pregador, o que o ministério de louvor está cantando, isso tudo foi pago pelo teu dízimo, pela tua oferta. Então eu tenho uma coisa comigo, não me interessa, é uma coisa particular minha, não me interessa o que o pastor vai fazer, porque eu não estou sendo fiel ao pastor, eu estou nem ao administrador da igreja, eu estou sendo fiel ao meu Deus, porque o meu Deus é fiel a mim. Não importa se o meu pastor, sei lá quem for, não seja fiel, usar de má fé, não estou dizendo que acontece, mas são desculpas que as pessoas usam hoje em dia para não ofertar, para não dizimar. Elas usam uma terceira pessoa para disfarçar o erro dela. Então ela diz, é o pastor e não eu. Ela diz que é qualquer pessoa, menos ela. Rapidinho aqui, gente, que tá caindo aqui. Pega aqui, vou tirar. Então, é difícil, né? É difícil a gente assumir os nossos erros. Desculpa, gente, a gente tá aqui enroladinho porque tá descarregando meu celular. Então, antes que caia, prefiro colocar aqui. Amém. Então, não use de desculpa. Eu não oferto, eu não dizimo por causa que o pastor vai desviar o dinheiro. Se pastor fulano, ciclano vai fazer isso, ele vai se consertar com quem? Com Deus. Ele vai responder pelo erro dele diante de quem? Diante de Deus. Agora, você usar de desculpa para não ofertar e não dizimar, não vai ser o pastor que vai responder por você. Vai ser você diante de Deus. Porque a palavra dele está aqui, gente. A palavra dele, ela não muda. Somos nós que mudamos, mas a palavra de Deus, ela não muda. Daqui a 100 anos, ela vai continuar a mesma coisa. Roubarás o homem a Deus? Todavia me roubais. E dizeis, em que te roubamos? No dízimo, mas oferta. Isso aqui não vai mudar daqui a 100 anos. Você e eu vamos mudar, ou talvez a gente nem vai estar mais aqui, se Jesus não voltar logo, né? Mas não vai mudar. Então não use o erro do fulano, do ciclano, para esconder, para disfarçar o seu erro. Sejamos fiel. Sejamos fiel. Seja você fiel ao Senhor. Independente de marido, de filho, de irmãos, de pai, independente, seja fiel, porque devemos ser fiel. E quando a gente é fiel, a gente já falei meu testemunho aqui com ele, a gente tem vários outros testemunhos, mas por experiência, Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Por quê? Porque não é só questão de ser fiel no dízimo, é ser fiel em tudo ao Senhor. É se ofertar, né? A oferta não é só dinheiro, a oferta é você se ofertar ao Senhor. Se oferte todos os dias a Deus.
entregando a sua vida, entregando os seus caminhos, depositando a sua fé, sua confiança em Deus, buscando a face de Deus. Infelizmente hoje a gente busca muito as mãos, a qual pode nos abençoar. Esquecemos de buscar a face e os pés do Senhor. Que possamos ser fiel, que você possa entender que Jesus não veio nesse mundo para mudar a lei, porque o dízimo faz parte da lei. Mas Jesus não veio para mudar a lei. Jesus veio para complementar a lei. E complementou a lei, trazendo graça sobre nós. A graça de Deus, aquilo que Jesus nos trouxe, ela está sobre nós. E é uma maior oferta, não foi dada por você. O teu dinheiro, você acha que o teu dinheiro é tudo. Mas Jesus se ofertou, dando sua vida, morrendo por nós, sendo chicoteado, humilhado por nós. Essa foi a maior oferta. Nenhuma outra oferta financeira supera a que Jesus ofertou, a que Jesus se doou, a que Jesus dizimou, porque Jesus se dizimou, Jesus se ofertou para Deus. E foi uma oferta com preço de sangue, coisa que nós não ofertamos. Que a graça de Deus, a misericórdia dele possa estar sobre nós. E como Daniel me falou, faça prova, porque ele mesmo fala, me prova, faz prova de mim, me desafie, que eu provarei, que eu te mostrarei. As mãos de Deus estão estendidas tanto para te abençoar, como também está recolhida para não abençoar. Quando você é fiel a Deus, Ele é fiel a você. Amém? Então era isso que gostaríamos de ter trago para vocês. Espero que tenham gostado, né? E até uma próxima live. Tenham uma boa início de semana, né? Vocês possam estar aí seguros e firmes na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então tá, tchau, tchau, boa noite.